Esse daqui é um vídeo que eu vou entregar um conteúdo bem completo explicando sobre como eu estou conseguindo fazer R$ 500 por dia aplicando o método que eu criei que aposta na queda das altcoins, né? Esse método ele sempre vai ser apostando na queda de preço das altcoins. Então eu estou preparando um vídeo mais completo possível, ele vai ser o vídeo mais longo que eu já criei até hoje, porque eu quero entregar um vídeo que realmente sirva como base para que qualquer pessoa que assista ele consiga replicar esse método da forma mais simples possível, tá? Então, qualquer dúvida que tiver, a pessoa volta aqui no vídeo, verifica o que é que foi dito sobre isso, sobre aquilo, a parte tal, entrada, tudo mais. E nessa primeira parte do vídeo eu já quero fazer um pedido para vocês. Não pule, tá? Não pule, porque aqui no começo eu vou apresentar o conceito desse setup e para você entender realmente como tudo funciona e para conseguir replicar, eu acho importante sim você entender o conceito, como é que funciona, por que ele foi criado, como que ele foi criado, né? Como que ele se estabeleceu, e aí depois nas próximas partes do vídeo nós vamos para a prática, para explicar de fato no gráfico como é que funciona tudinho, e vou mostrar também obviamente os meus resultados que eu tenho obtido com isso. Bom, então começando logo aqui, poderia ter colocado o método sardinha, alguma coisa do tipo, mas eu preferi homenagear os meus dois filhos, né? Então eu coloquei aqui o A2O, mas vulgarmente já na comunidade lá do bunker ele é conhecido como short season, tá? E eu vou explicar o porquê que é short season daqui a pouco. Então esse daqui é o método A2O, tá? Vamos agora para os conceitos aqui que eu vou explicar como é que eu criei esse método e vocês vão entender como é que ele funciona já nessa parte do texto aqui. Bom, a short season ou o método A2O é uma estratégia de venda especulativa em ativos com alta irracional. Isso daqui é uma coisa interessante que eu chamo atenção para vocês, ó. Ativos com alta irracional. O que eu quero dizer com isso? Estou falando daquelas subidas expressivas que a gente tem nas moedas que são conhecidas como shitcoins, aquelas moedas realmente que não valem nada, né? Não tem questão, não tem análise de fundamento, não tem para que serve o projeto, não tem nada disso. É só uma shitcoin qualquer que tem uma alta irracional e aí esse setup vai lá e valida a operação de short, apostando na queda, por isso que a galera tem chamado aí de short season. Então a gente identifica os sinais técnicos de exaustão e a gente pega, né, essa reversão do pump agressivo que teve, pega a reversão para poder lucrar com a queda de preço dessas moedas. Então esse método ele tem como base principal justamente essa alta irracional, né, essa subida agressiva, os padrões de rejeição, de zona de exaustão e rejeição, e que tem como base também a análise do RSI. Isso tudo eu vou explicar na parte prática lá. Então, seguindo aqui, a gente pega altcoins com uma valorização no gráfico diário acima de 70%, isso é muito importante, tá? Eu vou explicar também na parte prática o porquê disso, mas já fica aqui adiantado para vocês, a gente pega isso. Tem que ser moedas que têm alguma liquidez moderada, também vou explicar o porquê disso. Por causa dessa questão da liquidez, não é aplicável para todas as shitcoins. Veja só, eu só vou explicar uma coisa aqui. Quando eu digo todas, é que realmente não é para 100% delas, mas a gente consegue replicar isso lá em 90, 95% das moedas. Por quê? Justamente por conta da liquidez. Tem algumas moedas que a gente não consegue operar por causa de uma limitação que a própria corretora impõe, justamente devido à liquidez. Então, quando a liquidez é muito baixa, não adianta porque a gente nem vai conseguir fazer a operação. Então, por isso que não é 100% das shitcoins, mas só por essa questão aí da liquidez mesmo. E eu coloquei aqui que tem uma preferência para fazer isso com os ativos listados na MEXC. Só que na verdade não é uma preferência, tá? É uma obrigatoriedade. E por que isso? O que foi que eu observei nos últimos 6 meses, que foi quando eu comecei a aplicar esse método lá em janeiro, fevereiro desse ano? Eu observei que a MEXC ela é uma das corretoras que tem uma quantidade absurda de moedas listadas. E a grande maioria dessas moedas são justamente essas shitcoins, que não servem para nada, certo? Então tem uma facilidade muito grande das equipes listarem suas moedas lá na MEXC.
E aí eu comecei a observar que essas moedas tinham um comportamento de uma subida muito agressiva e logo depois devolvia tudo que subia. Isso acontecendo várias vezes durante o dia, com dezenas, centenas de shitcoins de forma continuada, sem parar. Então, o que é uma coisa que para algumas pessoas acaba afastando por levantar uma bandeira vermelha? Poxa, essa corretora tem muita moeda ruim, essa corretora tem muita moeda que eu nunca ouvi falar, que não serve para nada, e a pessoa acaba se afastando. Eu acabei trazendo isso como sendo um ponto positivo. Peraí, se eu sei que acontece isso praticamente todos os dias na MEXC, e que eu sei também comprovadamente que o preço sempre devolve, por que eu não tento tirar um benefício disso? Então foi aí que nasceu essa estratégia de começar a shortar especificamente essas moedas. O terceiro passo aqui, o checklist que eu vou passar para vocês, né, no vídeo, vai ter quais são os requisitos mínimos para o setup ser validado. Vou mostrar tudinho para vocês. Eu já falei de 70% de alta, o RSI diário precisa estar acima de 80%, tá? E os outros detalhes também eu vou mostrar mais frente. E tem também a questão das confirmações visuais. São ferramentas que eu utilizo dentro do setup para dar uma confirmação daquele movimento de reversão para a gente pegar, tá? Para não ficar só uma visão isolada, uma análise muito seca de análise de ação de preço. Então eu coloquei algumas ferramentas e essas ferramentas ajudam fazem com que esse setup tenha uma taxa de acerto absurda. Lá no começo, quando eu criei o setup em janeiro, em fevereiro, quando eu comecei a fazer esses tipos de operações, eu ainda não utilizava algumas dessas ferramentas aqui. Era muito uma análise crua, era observar a ação de preço, entrar shortado e lucrar. Agora tem a análise de preço, tem a ação, tem as ferramentas, tem a extensão de Fibonacci, tem a VWAP, e aí eu coloquei tudo isso junto nesse setup para dar uma maior, até para quem está acompanhando de fora, para quem vai pegar ainda o setup, para entender como é que funciona de formas diferentes, com ferramentas diferentes, e a pessoa ter algumas confirmações que vão além da ação de preço. Porque eu observei durante esses últimos 6 meses que eu criei o método, mas eu tenho uma carga de análise de ação de preço. Algumas pessoas não têm essa carga, né? Não fazem análise propriamente dita. Então eu acabei incorporando essas ferramentas para que facilitasse mais para essas pessoas na hora de fazer essa verificação se o setup está validado. E acabou que depois de ter inserido essas ferramentas, a taxa de acerto, que já era muito alta, nesses últimos 6 meses a gente está mantendo uma taxa de acerto acima de 95% nessas operações de short, só aumentou ainda, então a gente está muito próximo ali de 100%. Eu sei que isso até pode gerar uma desconfiança em você que está assistindo esse vídeo, quando alguém fala assim, poxa, uma taxa de acerto de 100%, cara, é uma taxa de acerto muito próxima de 100%. Eu vou explicar ao longo do vídeo por que tem essa taxa de acerto tão alta desse jeito, e depois que vocês começarem a testar aí na banca de vocês, vocês vão ter os resultados e observar se é uma alta taxa de acerto ou não. Então vamos continuar aqui. Tem a VWAP, que eu vou mostrar como é que faz, tá? E tudo isso é gratuito. As ferramentas, nenhuma ferramenta você vai precisar pagar para poder utilizar esse setup, tá? Eu vou ensinar vocês a utilizar a VWAP de forma gratuita também. A formação de candle eu já falei, né? Execução, time frame principal de 15 minutos ou 1 hora. Entrada no rompimento da mínima do candle, isso tudo faz parte do setup também. Vou mostrar como é que você pode estabelecer os seus alvos take profit baseado tanto na VWAP quanto na retração de Fibonacci, tá? E outras formas também, além dessas duas aqui. Vou falar sobre a gestão de trade, sobre as entradas que eu faço, quantas entradas eu faço, o percentual da minha banca que eu utilizo, qual o risco que eu sempre espero, mas aqui você já tem uma noção, ó, o risco-retorno é sempre mínimo de 2,5 para 1, tá? Eu não faço nenhum short que tenha um risco-retorno menor do que esse daqui. E o risco de operação, esse daqui, pessoal, é importante esclarecer que eu botei relacionado à minha banca,
tá? Isso daqui não pode, essa parte específica aqui do risco da operação não pode ser replicado por vocês que estão assistindo, porque vai depender do valor da banca de vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma banca de 7.000, 8.000 USDT. Eu utilizo, o meu risco por operação é de 1,5% a 2% dessa banca para cada trade desse que eu faço, certo? Então, se você tem uma banca bem menor do que a minha, você tem $200 ou $100, não faz sentido você utilizar 1% da sua banca, tá ok? Porque o ganho que você vai ter em cima desse trade que você está abrindo é mínimo, é ínfimo, ele é irrisório para o resultado da sua banca, não vai ter nenhum efeito realmente positivo na sua banca. Então, isso do risco de operação você precisa analisar conforme o tamanho da sua banca. Então, se você tiver uma banca muito grande, 10.000, 20.000, 50.000 SDT, você usa uma porcentagem menor, tá? Se você tem uma banca menor, talvez seja interessante você utilizar uma porcentagem maior. Você só tem $200 de banca, você pega 5% da banca para fazer esse tipo de operação aqui. Mas isso eu repito, depende de cada um, depende do seu gerenciamento. Isso daqui eu não vou explicar nesse vídeo, isso é uma coisa que vai ficar por conta de vocês mesmo. Tem a questão do backtest e validação, que já foi realizado mais de 60 operações com esse setup. Na verdade, ser sincero com vocês, foi muito mais do que 60 operações, porque isso a gente já está fazendo há 6 meses, tá? Então foi muito mais do que 60 operações e não são só as minhas operações. Eu já passei esse conteúdo, essa estratégia lá no Bunker e tem outras pessoas que estão fazendo, então a gente já passou em mais de 100, de 200 operações seguindo essa estratégia e é mesmo assim mantendo uma taxa de acerto absurda em todas as operações que são abertas. Para finalizar aqui, ó, temos as vantagens, a alta precisão em altcoins com comportamento irracional e shitcoins em geral. Tem uma base técnica e estatística muito clara, eu vou mostrar para vocês durante a parte da execução do setup. E a possibilidade de lucro rápido com controle de risco. Mais uma vez, eu sei que isso daqui pode levantar a descrença, despertar a descrença e a bandeira vermelha com essa questão de lucro rápido. Afinal, o mercado, ele está, vocês sabem disso, que ele está contaminado com essas questões de venha ter lucro rápido, é muito fácil, é só fazer isso, é só fazer aquilo, você vai lucrar muito no curtíssimo prazo. Então eu sei que isso é um problema do nosso mercado, mas mais uma vez, vocês quando forem replicar o método A2O, vocês vão verificar que sim, é possível ter lucro rápido com esse método aplicado nas shitcoins. E da minha parte, o que é que eu posso dizer para vocês? De todas as operações que eu já fiz, cerca de 85% delas foram encerradas no mesmo dia. Alguma 2 horas, 3 horas depois que foram abertas. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui que existe sim a possibilidade de ter lucro rápido, porque abrir a operação, depois de 2, 3 horas você fecha, você já está com 100% de lucro. Então, por padrão, as minhas operações, eu sempre busco 100% de lucro. Eu posto isso constantemente nas redes sociais, principalmente nos stories do Instagram, para o pessoal ver. Todo dia eu estou postando lá, a operação 100% de lucro já foi encerrada, está aqui. Então eu estou fazendo com isso $100, estou fazendo R$500 por dia. Por isso que eu falei no começo do vídeo que eu estou fazendo R$500 por dia, porque eu sempre busco 100% e esse 100% às vezes é muito rápido para pegar, tá? E aí você consegue ter esse lucro rápido aí. E para encerrar essa parte de texto aqui, quais são os cuidados que a gente deve tomar com esse setup? Não operar se o volume estiver crescendo, eu vou explicar isso na parte dos gráficos. Não operar sem um candle de rejeição claro, isso daqui é mais uma questão de sugestão. Eu acho que principalmente se você que quer fazer o A2O, quer seguir esse método, está começando agora, espera o candle de rejeição, tá? Com a prática você consegue fazer sem um candle, sem ver ele claramente, consegue, tá? Mas se você vai começar agora, espera para ver o candle de rejeição e vou mostrar para você como é que você vai identificar o candle de rejeição para poder fazer suas operações minimizando os riscos, certo? Não fazer mais de 3 entradas na mesma moeda, eu também vou explicar isso daqui. E é necessário sim que você faça um acompanhamento de perto, no mínimo colocando os alertas para você saber como é que está
a movimentação do preço, se está favorável para a sua operação de short, se o preço continuou subindo depois que você entrou naquele ponto ali. Então é necessário que você dedique aí um momento para ficar acompanhando os movimentos. Bom, para encerrar essa primeira parte do vídeo, eu vou voltar nesse assunto bem aqui rapidinho, ó, que é o backtest validação, que eu falei das 60 operações, mais de 60 operações. Eu tenho uma coisinha para mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, pessoal. Eu sei, justamente por conhecer esse mercado há mais de 5 anos, eu sei que a gente tem muito aquela questão de ver para crer. Então não adianta eu preparar esse material aqui com esse textinho bonitinho, não adianta eu abrir logo o gráfico e mostrar, eu fiz aquilo, olha só, eu entrei nesse movimento aqui, se vocês tivessem entrado, vocês teriam lucrado. Eu já sei como todo esse blá 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 a respeito disso daí, então eu vou mostrar para vocês, eu decidi mostrar para vocês aqui o meu backtest. Qual foi o meu backtest, pessoal? O meu backtest foi usar o meu dinheiro, minha banca em operações reais com esse método que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, o meu backtest é esse daqui, ó. E esse daqui tem só, deixa eu ver aqui, 4, 8, 12 operações. Aqui só tem 12, tá? Eu fiz muito mais do que 12 operações. Esse daqui, eu peguei algumas porque eu vou fazendo backup no meu celular dessas imagens, e aí eu peguei algumas para mostrar para vocês. Então, todas aqui, ó, são operações de short, todas em shitcoins, todas seguindo o mesmo método A2O, todas, tá? Então olha aqui, ó, tem algumas vezes, né, eu falei para vocês agora há pouco que eu sempre busco 100% de lucro, 100 dólares, 500 reais por dia, mas algumas vezes a gente consegue pegar bem mais do que isso, ó. Nessa daqui eu peguei 700 dólares de uma só vez, foi 388%, então aqui, ó, ficou 100 dólares, tem vários, ó. Várias altcoins aqui, várias shitcoins que foram feitas, essas operações, e sempre deram certo, tá? Sempre deram um lucro muito bom. Então esse daqui é o meu backtest que eu queria mostrar para vocês, a minha banca com o meu dinheiro, e não foi operando $1, tá? 2 dólares, 5 dólares, não foi operando no mínimo 100 dólares por cada operação, justamente para ter os 100 dólares de lucro de volta. Então, eu encerro aqui essa primeira parte do vídeo, vamos agora diretamente para a segunda parte, onde eu já vou começar a apresentar o método A2O para vocês diretamente no gráfico. Eu já estou com o gráfico aberto aqui de uma dessas shitcoins que eu fiz a operação, que deu para tirar algum dinheiro dessa moeda, aplicando o A2O. Eu tenho um checklist aqui do lado, vou mostrar agora na prática como é que funciona. Bora lá. Eu falei no começo do vídeo que esse setup, esse método, ele se baseia em alguns princípios, e o princípio fundamental dele é que a moeda que você vai aplicar ele precisa ter subido no mínimo 70% no gráfico diário, tá? Não pode ser outro gráfico, tem que ser o gráfico diário. 70% é o mínimo. Então a gente sempre vai avaliar, né? A gente encontrou lá a shitcoin, e a gente vai avaliar se essa subida dela realmente passou de 70%. Por que 70%? Porque de todas as vezes que eu fui verificar esses movimentos, fazer essas operações, lá no começo da aplicação dessa estratégia 6 meses atrás, eu comecei a perceber que essas shitcoins, quando elas entram num pump agressivo, a grande maioria delas passa de 100%. Então, se você pega uma moeda dessa daqui, por exemplo, né, eu abri agora o gráfico dela aqui, estou vendo subir, e vi que ela subiu 40%, tá? Eu não entro com o meu setup aqui do A2O, não é validado. Por quê? Porque se eu entrar aqui no 40%, a probabilidade dela subir mais 30%, mais 40%, mais 100% é muito alta. Então, eu entrei afobado aqui, apressado nos 40%, já subiu 40%, já validou, eu entro aqui, sobe mais, eu sou liquidado, o meu PNL fica super negativo, eu tenho que fazer várias recompras na subida aqui, né? Várias entradas na subida para tentar recuperar o prejuízo. Então isso é uma coisa que a gente evita ao máximo. Então o setup ele foi criado não para pegar qualquer subida de moeda, tá? Mas especificamente as que já subiram mais de 70%, porque isso automaticamente já se torna uma ferramenta de redução de risco desse trade,
tá? Isso só, esse primeiro filtro que a gente aplica já serve como essa ferramenta de redução de risco. E reduzir o risco é sempre muito importante quando a gente faz esse tipo de operação, que são operações alavancadas. Então, o primeiro cheque é esse, tá? E aí a gente vai verificar. Eu vou verificar aqui, por exemplo, aqui, ó, a moeda aqui, ela subiu 70% no diário. Eu vou pegar esse movimento completo dela aqui, tá? O movimento completo dela aqui, que deu uns 3, 4 dias juntos aí, foi de 190%. Mas, Sardinha, eu posso pegar um movimento de 70% diário, que não é só no candle, eu posso pegar 2, 3 candles junto? Pode sim. Mais um exemplo aqui, se eu estou observando aqui a moeda ASR, e ela já fechou o diário com pump agressivo, mas foi só 50%, eu aguardo o próximo candle diário e vejo se vai completar os 70%, se ela vai para 80%, para 100%, enfim. O certo é que, se nesse gráfico diário que eu estou observando hoje só subiu e fechou em 50%, eu não entro. Fechou em 40%, eu não entro. Se nele já fechou acima de 70%, opa, então ele já passou aqui no primeiro filtro, tá? Só que tem os outros filtros embaixo para a gente aplicar para o setup ser validado. Então, para deixar bem claro, os 70% não é o que valida o setup de uma vez. Ah, subiu 70%, eu já vou entrar independente do que vai acontecer. Não, esse é o primeiro passo, tá? Então temos aqui essa moeda, subiu aqui, ó, 180%, beleza. Então o primeiro filtro já está ok aqui, na questão dos 70%. O RSI está estourado, opa, vou verificar no próprio TradingView aqui, ó. O RSI na época estava acima de 80%, estava em 93% no diário. Opa, então eu já tenho o meu segundo validador aqui. Chegou na zona de exaustão, tem um candle de rejeição, agora é que vai entrar o uso das ferramentas, tá? Presta atenção nessa parte aqui, que a gente vai começar a utilizar as ferramentas. E não se preocupe que depois eu vou mostrar outras formas de você localizar a moeda. Eu sei que deve estar passando pela cabeça de alguns de vocês que estão assistindo agora, tá, mas ele foi direto nessa moeda ASR, mas como ele encontrou essa moeda para poder shortar? De onde que saiu essa moeda? Como ele faz para acompanhar essas moedas? Eu vou mostrar como vocês vão encontrar essas moedas da maneira mais fácil possível, tá? Encontrar qualquer moeda que esteja com uma supervalorização e aí você vai pegar essa moeda e vai aplicar o filtro lá do método e vai fazer a operação, beleza? Então eu estou explicando, eu separei aqui para vocês vários exemplos diferentes de como aplicar esse método, para que vocês, porque a gente sabe que nem todas as moedas têm o mesmo comportamento de preço, então eu trouxe vários exemplos diferentes, todos os exemplos que eu operei, tá? Para poder mostrar para vocês. Então, chegamos no segundo ponto, já passou, já estava com o RSI estourado no diário também, e agora eu preciso de uma zona de exaustão. O que é essa zona de exaustão, Sardinha? A zona de exaustão, pessoal, o preço está subindo aqui, ó, e aí a gente começa a identificar que ele não consegue mais passar de uma certa zona bem aqui, de um certo ponto. Inclusive, ele começa a deixar pavios para cima aqui, ó. A vela está aqui embaixo, né? E ele começa a deixar os pavios aqui para cima. Isso daqui é a tal da resistência, certo? Então temos aqui uma zona de exaustão, é isso daqui. E como que eu vou identificar a zona de exaustão? A ferramenta que eu vou utilizar para isso é a extensão de Fibonacci, tá? Não é tomem cuidado que não é a retração de Fibonacci, é a extensão de Fibonacci. Então ela já está aplicada aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Certo? Então eu estou aqui no diário, tá? E eu vou aplicar a extensão de Fibonacci. Como é que funciona a extensão de Fibonacci? Como é que vocês vão aplicar da forma correta para esses movimentos aqui? Pessoal, a extensão de Fibonacci, ela funciona assim, ó. Você tem um movimento que é a perna de alta, tá? Você tem um movimento de alta aqui. O que que acontece? A extensão, ela é baseada em 3 pontos. O primeiro ponto que você vai aplicar a extensão é na base da perna de alta, antes do movimento de impulso começar. O segundo ponto que você vai aplicar a extensão é na máxima da perna de alta. O terceiro ponto é na retração da perna de alta. Tudo isso no movimento antes do impulso, que é o que realmente importa para a gente, que seria esse impulso grande aqui, ó, tá? É o pump, tá ok? Então eu vou explicar aqui como é que eu fiz
essa retração e como é que tem que ser feita na verdade, certo? A maneira correta dela. Então, qual é a perna de alta que a gente tem bem aqui? A perna de alta é todo esse movimento aqui, tá? Perna de alta não é um candle. Perna de alta é um movimento completo que pode ser formado por vários candles seguidos. Então, essa é a perna de alta. Qual foi o movimento, o ponto base dessa perna de alta? Foi aqui antes de começar a perna de alta, tá? Então, meu primeiro ponto da extensão de Fibonacci está bem aqui, ó. Vou marcar aqui, o primeiro ponto está bem aqui. Pronto. Então eu peguei aqui, puxei para onde? Puxei para a máxima daquele movimento da perna de alta. A máxima foi esse pavio bem aqui em cima, ó, do dia 7 de maio, tá? Segundo ponto. Terceiro ponto qual é? É a retração dessa máxima bem aqui. Então o preço subiu para cá, ó, subiu para cá, opa, retraiu para cá. Essa retração é o meu terceiro ponto. Então está aplicada assim a minha extensão de Fibonacci, tá? Eu vou tirar ela aqui e vou mostrar para vocês, refazendo aqui ela para mostrar como é que fica. Ó, peguei aqui a extensão, tá bem aqui a mínima, o ponto base antes de começar a perna de alta, sigo para a máxima do movimento, a primeira máxima que é essa daqui, tá? Baixo até a mínima, bem aqui, da retração dessa perna de alta e pronto, concluí os 3 pontos. 1, 2, 3, está aqui a extensão de Fibonacci aplicada da forma correta. Tá, e agora como é que eu utilizo ela dentro do meu setup? Ela vai servir, pessoal, para esse daqui, ó, zona de exaustão. É na zona de exaustão que a gente abre o nosso trade de short nas shitcoins, certo? Então eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona. Mas basicamente o conceito da zona de exaustão aqui é o seguinte: ela chegou na zona, atingiu, é nessa zona que abriu o trade, tá? E a extensão de Fibonacci, ela me mostra que a zona de exaustão é nesse ponto aqui, ó, 161,8%. Sempre vai ser isso. Eu apliquei a extensão de Fibonacci e eu tenho que ver se o preço na subida já atingiu 161,80%, tá? Atingiu aqui, pois pronto, atingiu a zona de exaustão desse movimento, certo? Então, se o preço está subindo, eu já tracei a extensão, o preço está subindo, mas não chegou aqui, você não entra, você não validou o setup, você não entra, tá? Mas sardinha, sempre vai buscar os 161%? Não, nem sempre vai buscar. Por quê? Porque algumas morrem bem aqui no 100%. Ó, algumas sobem até aqui e lá cai, tá? Então o que você vai fazer? Você vai aguardar se o movimento vai se expandir até aqui ou não, né? Se você, depois que aplicar esse setup várias vezes, quiser antecipar e entrar no 100%, isso daí é uma decisão sua, mas o setup ele é validado da forma que eu estou entregando para vocês, com essa zona de exaustão aqui em 161,80%. Então a minha sugestão é esperar o preço ir e muito importante, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês em tempo real de por que tem que esperar isso, tá? Então temos aqui a nossa zona de exaustão, foi atingida, beleza? Vocês podem ver aqui que depois de ter atingido a zona de exaustão em 161,80%, o preço realmente caiu como era de se esperar após atingir essa zona, tá? Então temos aqui já 3, né, critérios que foram atendidos. Agora o último critério é o candle de rejeição. E o que é o candle de rejeição? Pessoal, o candle de rejeição, ele é um candle que o movimento está numa alta aqui, né? Ele se apresenta no pico do movimento. O que ele faz? Ele deixa um pavio para cima e o corpo fica aqui embaixo. E o fechamento desse candle aqui é muito próximo à mínima daquele movimento, daquele candle. Então nós temos aqui, ó, máxima, mínima. A abertura foi aqui. Então ele subiu, deixou pavio e na hora que foi fechar, ele fechou muito próximo ali da mínima daquele candle. Então isso daqui é um candle de rejeição.
e é bem mais interessante que esse candle termine sim com o fechamento ele vermelhinho, tá? Eu vou mostrar também daqui a pouco como é que vocês vão identificar melhor o candle de rejeição, eu vou mostrar na prática, mas só para explicar o candle de rejeição é isso, tá? Ele se apresenta no pico do movimento, depois de uma subida expressiva, acontece ele e logo depois dele tende o preço a cair. E esse candle de rejeição vocês vão fazer a verificação no 1 hora e no 15 minutos, tá bom? Só dar uma explicação rápida aqui para a galera que já tem o costume de aplicar o setup, né, esse método A2O, principalmente o pessoal lá do bunker, alguns deles acabam fazendo sem um candle de rejeição, tá? Eu estou mostrando como seria a forma mais completa de análise, né, de validação do setup para vocês. Mas para quem já tem o costume de fazer, eu inclusive, nem sempre eu espero candle de rejeição. Algumas vezes esses três aqui para mim, tá, já são suficientes para poder abrir meu trade. Então, o preço subiu, eu identifiquei, eu encontrei a shitcoin, o preço subiu, passou de 70%, o RSI no diário está acima de 80%, já atingiu a zona de exaustão aqui, então pronto, eu faço a minha entrada e espero o preço cair, tá? Para mim, que já tenho costume, para os outros que já estão operando assim há mais tempo, esses três acabam sendo suficientes porque a gente vai fazendo gerenciamento dessa posição. Estou deixando isso muito claro para vocês. Para quem está assistindo e vai fazer pela primeira vez, fica de novo a sugestão de identificar e esperar o candle de rejeição, até para você ter uma segurança maior nessa operação. Então, dentro desse exemplo aqui da ASR, esses três primeiros quesitos atendidos, já serve para a gente abrir o nosso short. Então já está aplicado o setup da short season e deu lucro, tá? E deu lucro aqui nessa operação. Agora, para explicar como é que seria o candle de rejeição aqui nesse exemplo da ASR. O candle de rejeição, ele tem que ser observado no 1 hora e ou no 15 minutos, dependendo qual desses dois time frames você vai operar. E sim, esse é um outro ponto importante que eu não posso deixar de falar para vocês. A operação, a abertura do trade vai ser no 1 hora, tá? Ou no 15 minutos, sempre, tá? Você não vai fazer, definir a sua entrada no 4 horas, no 2, no 6 horas e limitar fazer isso no diário, tá? A prioridade é sempre o gatilho de entrada, prioritário é no 1 hora e no 15 minutos para você verificar o candle de rejeição. Então, como é que funciona aqui o candle de rejeição? Deixa eu botar aqui no 1 hora e a gente vai, eu vou mostrar para vocês se tem algum candle de rejeição aqui no 1 hora, pelo menos que eu consiga identificar. Bom, tem bem aqui, ó, bem aqui. Esse bem aqui é um candle de rejeição, tá? Vejam só que bem aqui é o preço já acima de 161%, tá? Que é a zona de exaustão. O preço está aqui em cima, no pico do movimento, e opa, apareceu um candle de rejeição. O que foi que eu expliquei para vocês? O candle de rejeição é o pavio para cima e o fechamento do candle tem que ser próximo à mínima dele. Preferencialmente com o candle fechando no vermelho. Esse daqui, pessoal, tá um candle verdinho, tá? Mas ele é um candle de rejeição sim. Então, qual é o meu gatilho de entrada aqui? O meu gatilho de entrada vai ser no rompimento da mínima do candle de rejeição. Então, minha entrada vai ser bem aqui, ó, utilizando a ferramenta vendedora, a minha entrada vai ser bem aqui nesse rompimento, no candle seguinte, tá? No rompimento da mínima. E aí eu coloco o meu alvo aqui, você vai estabelecer o seu stop aonde você acredita que seja o melhor ponto para colocar o stop loss, tá? Esse vídeo aqui eu não vou tratar e não vou dizer para vocês aonde vocês têm que colocar o stop loss. E aí a operação, vocês podem ver que depois disso o preço caiu, tá? Depois da zona de exaustão, depois do candle de rejeição, o preço caiu. Então, aqui no 1 hora a gente tem identificação aí sem muita dificuldade do candle de rejeição. Mas como eu falei, para a gente que já está operando há mais tempo, o uso da zona de exaustão aqui, ó, esses três critérios já são suficientes para a gente fazer e validar o nosso setup, beleza? Eu vou passar agora para o outro exemplo, explicando de novo o uso da
da extensão de Fibonacci. Por quê? Porque não adianta, eu acho também que não adianta trazer só uma moeda aqui para vocês. Então eu já tenho outro gráfico aqui, ó. E essa daqui é da moeda Rei, certo? Essa daqui é da moeda Rei. E aqui a gente tem também, foi feita a operação, tá? Eu fiz a operação de short nessa moeda, a galera do bunker também fez o short nessa moeda. E mais uma vez, o que é que nós tivemos bem aqui, ó? Nós tivemos uma alta expressiva, irracional. No candle diário aqui passou de 50%. No segundo candle que foi que aconteceu, passou de 70%. Veja só que o movimento completo foi 82%, tá? Bem aqui nesse exemplo, pessoal, veja só. Bem no segundo exemplo, já vale o porquê que deve evitar entrar com uma entrada com menos de 70%. Digamos que eu estou aqui, ó, você está aqui observando essa moeda, a Rei subindo, você encontrou ela, a moeda subiu e ela fechou aqui. Caramba, ela já fez o fechamento diário aqui com 39%, eu vou shortar. Não, o setup diz que somente acima de 70%. Não importa se depois desse fechamento o preço vai cair, você vai perder a operação. O que importa é que o setup tem que ser validado, você tem que ter uma segurança a mais. Então, foi esperado, inclusive isso daqui foi repassado para a galera que fez o trade comigo, para não operar shortado e esperar o preço subir mais. O preço realmente subiu, né? Completou aqui mais de 70%, chegou em 83% e o preço desabou depois disso, certo? Só que o preço não desabou em qualquer ponto. Vejam que mais uma vez o preço desabou na zona de 161,80% da extensão de Fibonacci. Então isso está acontecendo com uma precisão incrível. O preço sobe, atinge a zona e começa a recuar, certo? Por isso que é a zona de exaustão. Então a Rave, aconteceu isso, a gente fez a operação, tá? Pegamos mais uma vez aqui, ó, a base da perna de alta, o ponto máximo dessa perna de alta, a retração dela que foi bem aqui, o preço explodiu, atingiu 161, a entrada foi feita aqui e lucramos com a queda dela, certinho? Mais um exemplo que eu estou trazendo para vocês aí da validação. Agora os próximos exemplos que eu vou trazer para vocês são diferentes disso daqui que eu estou mostrando até agora, que no caso é a utilização da extensão de Fibonacci. Por quê? Porque em algumas situações vai ser muito difícil conseguir traçar a extensão de Fibonacci, justamente por causa dos movimentos que são muito parabólicos. Eu vou explicar agora com a Hyper aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Veja só que eu tenho aqui, pessoal, no gráfico diário, olha a subida dessa moeda aqui, da Hyper. Num dia só, no candle diário, ela subiu 413%, certo? Então ela extrapolou o nosso critério de 70%. E justamente por ela ter subido 400% num dia só, fica inviável aplicar a extensão de Fibonacci nela. Foi o que eu falei, quando o movimento é muito parabólico, nem adianta você querer traçar a extensão de Fibonacci, porque não vai dar certo, certo? Não vai dar certo. Então como é que a gente faz para aplicar o método A2O nessa situação aqui? Tem como aplicar, Sardinha? Tem como aplicar. Inclusive, essa é mais uma moeda que eu também fiz, apliquei o short nela. E como é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer da seguinte forma, né? Pega a moeda, aguarda o fechamento diário, eu estou sempre dizendo isso, aguarda o fechamento diário, tá? Para justamente não acontecer essa armadilha de você pegar aqui com 70%, tá? E ela pega e mete mais 300% em cima da tua cabeça. Então você aguarda o fechamento diário aí para ver o que foi que aconteceu, né? Se o movimento dela está muito explosivo. Fechou? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir o 4 horas e aí você vai começar a buscar o candle de rejeição. Exatamente isso, você vai começar a buscar o candle de rejeição. Nesse exemplo específico aqui da Hyper, eu estou com o gráfico aqui no replay, tá? Justamente para mostrar como é que você vai aplicar
o setup, mesmo sem ter condições de fazer a extensão de Fibonacci. Então eu estou no modo replay, vocês podem ver bem aqui, está no replay, daqui a pouco eu vou tirar o replay para mostrar o resultado. Então você muda para 4 horas, 1 hora, 15 minutos e começa a buscar o candle de rejeição, porque os outros filtros foram aplicados e foram aprovados. Qual é? 70%, o RSI estourado acima de 80%, e o candle de rejeição, tá? Que no caso não teve a extensão aqui, mas teve o candle de rejeição. Então eu vou buscar aqui, ó, no 4 horas a situação ficou desse jeito aqui. No 1 hora como é que ficou? Opa, olha só, eu começo a ter candle de rejeição bem aqui e tenho outro bem aqui, tá? 2 candles de rejeição. Bora ver no 15 minutos como é que ficou a situação em 15 minutos. Tá bem aqui, ó, candle de rejeição também no 15 minutos, bem aqui, certo? Mas, Sardinha, você falou que a entrada é na ruptura, né, no rompimento da mínima do candle de rejeição e o preço continuou subindo. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de você entrar e o preço dar mais um sprint acima da sua entrada. Em todos os grupos que eu participo, eu sempre falo isso. E eu sempre posto o resultado de quando a operação está no negativo, justamente por ter dado esse sprint acima da minha entrada, certo? Então, é uma coisa óbvia, mas eu vou acabar dizendo aqui. Nenhuma ferramenta, nenhum método, ele é perfeito. Por mais que ele tenha uma taxa de acerto muito alta, ele não é perfeito. Então, ele pode identificar, você pode identificar o candle de rejeição aqui, o preço dá mais um sprint e depois disso ele começa a cair. Mas beleza. No 15 minutos nós temos um candle de rejeição, no 1 hora nós temos um candle de rejeição, no 4 horas nós temos um candle que se aproxima muito de um candle de rejeição, só que ele não é, porque ele acabou fechando muito longe da mínima aqui, tá? Agora eu vou tirar o replay aqui para a gente ver o que foi que aconteceu. Olha só, vou tirar o replay aqui. Opa, pronto, tá aqui, ó. Aqui era o movimento que eu estava mostrando para vocês. E olha só o que foi que aconteceu depois disso. Teve uma queda aí de 39%. Então, mais uma vez, o setup foi validado, o setup pôde ser aplicado, o setup deu lucro, tá? Mais uma vez aconteceu isso, mesmo com a impossibilidade de utilizar a extensão de Fibonacci. Nesse caso da hype aqui, eu vou abrir um parênteses para poder dar uma explicação sobre a questão de gestão de risco, que era uma coisa que eu disse que eu ia fazer nesse vídeo. Então, eu vou aproveitar esse exemplo rapidinho para poder falar sobre isso. Qual é a minha gestão de risco quando esse tipo de situação acontece aqui na Hyper? Uma coisa que talvez vocês queiram utilizar. Bom, eu entrei na moeda, tá? Fiz uma entrada aqui, vou colocar aqui uma entrada aleatória, entrei e o preço continuou subindo. O que é que eu faço, tá? Eu deixo o meu short aberto, eu uso operações cruzadas, tá? Vou deixar isso daqui muito claro. Operações cruzadas, 1% da banca, e eu opero o movimento. Vou explicar isso daqui tudinho, tá? Todas as minhas operações todas as minhas operações desse método são cruzadas. Todas, tá? Não estou recomendando que você faça isso. Você tem que saber qual é a melhor maneira de gerenciar o seu capital. Mas de todos os testes que eu fiz com esse método, eu só consegui ter resultados. Mas de todas as operações que eu fiz utilizando esse método, eu consegui averiguar que com a margem cruzada eu consigo gerenciar muito melhor a posição e consigo garantir o meu lucro. Então, o primeiro critério, a primeira forma, né, da minha gestão desse tipo de operação aqui é margem cruzada, utilizar apenas 1%, 1,5% da banca para cada trade desse, que no meu caso fica ali representado entre $100 e $120, tá? E eu opero o movimento também. Caso eu faça uma entrada e o preço continue subindo, eu opero o movimento de subida. Eu vou explicar isso daqui agora. Então, a margem cruzada é para evitar a liquidação. O 1% da banca é para não expor todo o meu capital a um grande risco, tá?
e para permitir que eu faça novas entradas para manter ali, para melhorar o meu preço médio, e eu opero o movimento também de alta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu entro aqui no short, tá? Só que o preço da moeda acabou subindo um pouco mais. Eu opero long nessa subida aqui. O dinheiro que eu tenho, o lucro que eu tenho com o long que foi feito, ele vai anulando o meu PNL que está negativo por conta do short que eu abri nela. Quando o preço começa, e eu fecho o long, né? Eu não deixo o long aberto por muito tempo. Eu pego um sprint ali de 20%, 40%, 60% no long, fecho logo, e quando o preço começa a recuar, e aqui cabe uma coisa importante para falar para vocês, o preço sempre vai recuar. Nós estamos lidando com shitcoins, com altas irracionais, com movimentos de manipulação, não conseguem manter a alta por muito tempo. E eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Essa operação da Hype aqui foi uma operação que ela me fez suar bastante, justamente por causa dessa subida louca que ela teve. Mas aí eu fui gerenciando dessa forma. Ela fazia um rompimento de algum padrão ali no 15 minutos, e isso eu sempre fazia no 15 minutos e 5 minutos. Ela demonstrava que ia subir um pouco mais. Eu pegava essa análise da ação de preço ali de curtíssimo prazo, abria o long, pegava o movimento, diminuía o meu prejuízo do PNL, do PNL negativo do short. Continuava a subir de novo, fazia de novo outro long, reduzia o PNL. Assim, o que eu podia fazer? Eu podia aumentar, fazer uma nova reentrada no short, no preço lá em cima, assim o meu preço de entrada ia modificar, e quando o preço cair eu ia ter mais lucro. Eu poderia fazer com isso também, já que eu vou fazendo alguns longs no meio do caminho, eu posso reduzir a margem do meu short principal para reduzir o risco também. Eu acredito que vocês entendem do que é que eu estou falando. E o lucro que eu tive no long, ele vai compensando cada redução dessa que eu faço no short, certo? E deixo o short lá, aberto. O preço vai cair, o meu lucro vai ser muito maior do que simplesmente se tivesse só deixado a primeira entrada no short e deixei lá aberto, rolando, certo? O meu lucro é muito maior, porque a minha margem adicionada foi maior, eu reduzi o risco, eu peguei o lucro dos microlongs no meio do caminho. Então isso faz com que essa é a minha gestão quando acontece essa situação, e eu posso dizer para vocês que tem dado certo até hoje, tá? Toda vez que acontece esse sprint depois da minha entrada, eu consigo ainda ter lucro por causa disso, por causa dessa gestão que eu faço nesse momento aí. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é que aqui, ó, o uso da extensão de Fibonacci ajuda muito a minimizar isso daqui, tá? Então ajuda muito a minimizar. Então se você que vai começar a fazer esse tipo de... vai aplicar o método A2O e não tem a prática, como eu falei, não estou dizendo para você fazer essa gestão aqui de ficar abrindo os microlongs. Faça a questão da extensão de Fibonacci. Tá? Atingiu a extensão, opa, tá a zona de exaustão, está atendendo todos os critérios, é nessa moeda que eu vou entrar. A moeda já subiu 300% no dia, está muito esticada, não para de subir, você tem a opção de deixar fora, né? Deixa escapar, deixa para lá e espera uma próxima oportunidade. Eu só estou mostrando aqui um exemplo prático do que aconteceu comigo, de como eu faço a gestão quando isso acontece, e quem sabe sirva de luz aí para quem está assistindo. Agora eu vou no mais um exemplo aqui, a gente está quase terminando essa segunda parte do vídeo, que são os exemplos práticos, que é dessa moeda bem aqui, ó, a Vini, tá? Que também é uma moeda que ficou muito complicado de aplicar a extensão de Fibonacci aqui. Mas por que, Sardinha? Porque, pessoal, como eu expliquei para vocês, a extensão de Fibonacci ela segue esse princípio: base, topo do movimento, retração da perna de alta, finalizou, e aí você espera para ver se o preço bateu 160%. É isso daqui, essa é a forma correta de você traçar a extensão. O problema é que alguns movimentos, né, nem todas as moedas vão seguir o mesmo padrão de movimento, então alguns movimentos você realmente fica muito difícil conseguir estabelecer. Mesmo que você mude por 4 horas, mesmo que você mude por 1 hora, fica muito complicado estabelecer, porque o movimento nunca vai ser, digamos, alinhado
com o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui a perna de alta, né? Eu pego a extensão bem aqui, levo para a máxima. Aonde seria a máxima dela aqui? A máxima seria bem aqui, pessoal. Ó. Olha só. E aonde seria a mínima desse movimento? Bem aqui, tá? Mas, Sardinha, por quê? Por quê que a mínima que tu colocou nessa extensão não foi bem aqui? Se a máxima foi aqui, por que que a mínima não foi aqui? Porque aqui é o mesmo candle, é a mesma vela. E eu não posso traçar dois pontos da extensão no mesmo candle, tá? Tem que ser em velas, em candles diferentes. Então, se eu tenho uma máxima bem aqui no candle e a mínima daquele movimento é no mesmo candle, eu não posso colocar os dois pontos da extensão aqui. Então, vem um ponto aqui, o segundo ponto aqui e o terceiro tem que ser no candle diferente. Então, isso já torna bem complicado a aplicação de extensão nesse exemplo aqui da Vini. Por que, Sardinha, que torna complicado? Meu filho, porque olha só, todo esse movimento que teve aqui, ela nem chegou no 161%, tá? Não chegou, ela foi muito longe disso. Mas e aí, quer dizer que tu não operou, Sardinha? Não, eu operei, eu shortei essa shitcoin aqui também, que foi que eu falei para vocês. Quando há a impossibilidade, por qualquer motivo, de aplicar a extensão, ou quando a moeda já subiu demais, 300, 400% numa alta parabólica e não tem como aplicar a extensão, a gente verifica as outras validações do setup. A subida de 70%, o RSI acima de 80 pontos, e a gente começa a buscar o quê? Os candles de rejeição. E aí a gente faz a nossa operação de short e lucra nessa shitcoin que também subiu de forma irracional. Continuando aqui, esse daqui é um dos exemplos mais recentes que eu tenho onde foi aplicado o setup de short season. E nessa shitcoin aqui, ó, na Dolo, tá? Esse daqui foi um trade que deu realmente para aplicar tudo do setup, foi direitinho como deveria ser e como seria bom se fosse todas as vezes assim. O movimento expressivo, e veja só que dessa vez aqui aconteceu o que eu falei mais cedo, dessa alta poder ser utilizado em vários candles. Não teve aqui em nenhum momento uma alta de um candle só que passou de 70%, mas vários candles juntos sucessivos de alta passaram aí, quase deram 200% no pump dessa moeda aqui. Então, é aquela mesma coisa que eu falei, não precisa ser só um candle. Subiu com 2, 3, 4, 5, passou de 70%, vamos fazer o quê? Aplicar a extensão de Fibonacci. Então, bora mais uma vez aqui no passo a passo. Peguei a base do movimento da perna de alta, peguei o ponto máximo daquele momento ali da perna de alta, recuei e peguei aqui a mínima após ter atingido o pico da perna de alta. Assim nós temos a extensão de Fibonacci bem traçada, passou aqui e chegou, olha só, em 161,80%, mais um exemplo que eu estou trazendo para vocês de ter atingido essa zona. E olha o que aconteceu com o preço depois, a queda, desde esse ponto exato aqui até a queda chegou a 30%. Então, pessoal, com uma alavancagem de 10 vezes, isso dá 300% de lucro. Com uma alavancagem de 5 vezes, isso dá 150% de lucro, shortando essa shitcoin aqui. Agora, como eu já estou finalizando essa questão dos exemplos, eu vou trazer para vocês uma ferramenta que eu espero que ajude na identificação da questão do candle de rejeição, tá? Essa daqui, como eu disse que foi uma das mais recentes, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês o meu resultado nela, tá bem aqui, ó. Tá aqui o meu resultado, tá? O meu ponto de entrada, o meu ponto de fechamento, 92% de lucro. Isso daqui chegou muito perto dos $500, que é a minha meta diária, e operando lá na MEXC. Eu só quero mais uma vez abrir um parêntese aqui, é o seguinte. Pessoal, eu estou disponibilizando esse vídeo de forma gratuita para qualquer pessoa, não vou cobrar nada, eu poderia ter feito uma mentoria sobre isso, um curso, mas eu estou fazendo isso tudo de graça. Eu não estou ganhando nada com isso. Além de mostrar a prática desse setup manualmente aqui,
eu vou apresentar outras duas ferramentas para vocês que vocês vão poder utilizar, que eu utilizo nesse setup, que acredito que vai fazer uma diferença muito grande na aplicação do setup. Tudo isso de graça. Mas eu quero fazer um pedido. Meu pedido é o seguinte: para quem ainda não tem conta na MaxC e como esse setup ele é para ser aplicado na MaxC, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu link de indicação. O meu pedido é que você abra conta usando o meu link, assim eu vou ganhar lá com essa referência, e é só isso que eu vou pedir para vocês. Essa é a única coisa que eu estou querendo em troca de produzir todo esse conteúdo aqui. É um conteúdo que vai passar de 1 hora de duração, dá muito trabalho fazer isso. Ainda vai ser feita a edição desse vídeo, então eu não vou vender esse vídeo de jeito nenhum, não vou oferecer nenhum curso, mas fica esse pedido aí para você, tá? Você gostou do conteúdo, dos grupos que eu estou fazendo desse vídeo aqui, quer replicar na sua banca, não tem conta na MaxC ou quer abrir uma nova conta, use o link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para dar essa força aí no nosso trabalho. Só isso que eu vou pedir para vocês. Bom, então fiz a operação aqui na Dolo, lucrei, já fechei, esse daqui já aconteceu. Então veja só, apliquei todo o sistema aqui, vou, digamos que eu esteja, né, abrindo aqui ainda pegando esse movimento, como é que eu vou identificar o meu candle de rejeição aqui? Atingiu 161,80%, eu vou ampliar aqui, olha só, visualmente aqui eu já tenho o meu candle de rejeição bem aqui, ó. Esse candle vermelho que está bem aqui, ó, temos pavio para cima, temos um fechamento muito próximo da mínima dele, e outro ponto que eu falei, ele aconteceu após o movimento de alta, ali no pico, né? Ele está praticamente no pico, logo depois de ter rompido 161,80%, tá? Então tá aqui o meu candle de rejeição. A minha entrada foi logo depois disso daqui, foi nessa região bem aqui, ó. Minha entrada foi por aqui assim, peguei o movimento de queda. Então essa daqui eu segui o setup completo, inteirinho, bonitinho, como tem que ser. Apliquei a extensão, observei o candle de rejeição no 1 hora ou no 15 minutos. Eu utilizei isso como gatilho de entrada e fiz a operação e tive lucro nesse daqui também. E aqui vai a primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês. Eu criei uma ferramenta que mostra isso, tá? Eu criei um indicador para o TradeView que mostra exatamente isso, olha só. Eu vou ativar ela aqui para vocês olharem como é que funciona, tá bem aqui, ó, método A2O, checklist. Vou ativar ela aqui, vai aparecer o painel aqui, olha só que bonitinho. E tá bem aqui, você está vendo essas setas vermelhas aqui? Essas setas vermelhas aqui estão apontando os candles de rejeição dentro de cada um desses micro movimentos. O candle de rejeição que eu identifiquei visualmente, que eu operei, que eu fiz tudo, foi esse bem daqui, ó. Esse bem daqui, tá? Aonde está essa seta bem aqui. Então veja só, mais uma vez eu vou aplicar o replay aqui para mostrar direitinho como é que a ferramenta funciona aqui para vocês. Olha só, o que foi que eu criei. Tá aqui, né? O movimento está acontecendo aqui, o preço subiu, rompeu 161% e opa, apresentou bem aqui a seta. E veja só, no meu painel aqui do checklist, o que é que ele está me dizendo? Está me dizendo que eu tenho algumas confirmações. Como que você vai utilizar essa ferramenta aqui, tá? Você vai utilizar da seguinte maneira. Você vai ativar ela para ela lhe mostrar um candle de rejeição, caso você tenha dificuldade de identificar, e você vai utilizar ainda mais dessa forma. Ela tem alguns critérios que precisam ser atendidos aqui para você validar o seu trade, tá? Quais são os critérios aqui? Vamos lá, começando por baixo. O volume caindo? Sim, o volume está caindo. Olha só, o preço está subindo, o volume está caindo. Isso é perda da força compradora. Isso é zona de exaustão. Isso é o ponto de reversão está prestes a acontecer nessa moeda aqui. Então, nosso primeiro critério, volume caindo, está positivo. Beleza. O nosso segundo critério, candle de rejeição, nós temos, foi setado bem aqui, ó, com a seta vermelha bem aqui nesse candle de rejeição. O terceiro critério qual é? Aqui, presta atenção nesse detalhe. Vocês podem ver que tem 3 RSI, né, informando aqui. Mas vejam só que esses dois aqui, eles estão caracterizados como informação.
tá? Então, o RSI, que é o meu terceiro critério, é esse primeiro aqui de cima, o RSI diário acima de 80, ele é o validador, beleza? E o meu quarto critério que eu tenho aqui no meu checklist é o que? Subiu mais de 60% no dia, verificar manualmente. Isso você vai ter que verificar manualmente com gráfico, tá? O resto, tudinho, essa ferramenta faz de forma automática. Mas esse único ponto aqui você vai ter que verificar justamente por conta dessa situação da dolo, que não foi um candle só, foram vários candles de alta que validaram esse setup. Então são 4 itens que você tem que verificar. Se subiu mais de 70% no dia, se o RSI diário, que está aqui marcado como validador, está acima de 80, esses outros dois aqui não é confirmação, é só informação. Então vamos para o terceiro item, candle de rejeição e volume caindo. Esses são os 4 itens do método A2O que você vai verificar, caso você não tenha experiência, tá? Essa ferramenta eu construí justamente para quem está chegando e tem pouca habilidade em identificar essas coisas todas que eu estou falando aqui no vídeo. Então a ferramenta, ela, digamos, é uma muleta para quem está começando e que quer começar a aplicar esse setup. Então temos 4 critérios. Desses 4, se tiver 3 que forem validados, então o setup está validado, tá ok? Presta atenção, dos 4 critérios, se 3 tiver verificado com sim, então a entrada está sendo validada, esse é o gatilho de entrada. E nesse momento aqui que eu entrei, o que nós tínhamos? O volume caindo, o candle de rejeição, o RSI diário estava acima de 80 e ainda tinha o outro que era a subida acima de 70%. Então nós tínhamos 4 verificações aqui. Dos 4 itens, os 4 estavam confirmados. E eu vou tirar o replay aqui para mostrar para vocês mais ou menos como é que foi que aconteceu. Olha só, depois da minha entrada, o preço caiu aí 32%. Entendeu? A ferramenta serve para isso. Veja só que quando eu tirei o replay, a ferramenta já atualizou aqui embaixo. Ó. Ela já está mostrando em relação a essa seta mais recente aqui. Não, mas aqui também já não importa mais, porque a minha operação foi aqui, segundo todos os outros critérios, então o que aconteceu depois aqui não interessa. Então é só para mostrar para vocês que ela faz a verificação em tempo real de forma automática. E ela tem uma informação que tem embaixo, que eu fiz questão de colocar justamente para reforçar como é que esse setup funciona. A confirmação tem que ser em 15 minutos e 1 hora antes de você entrar, tá? Quais são os TPs que você vai setar aqui? Retração de Fibonacci 0382 ou 05, ou também utilizando a VWAP, isso eu vou mostrar na última parte do vídeo, já vou mostrar. E a coisa mais legal que eu tenho que falar para vocês a respeito dessa ferramenta aqui, pessoal, é que eu vou distribuir ela para vocês, para qualquer pessoa também de forma gratuita. Então, assim como essa aula que vocês estão assistindo, vocês não vão pagar nada, a ferramenta também vai ser gratuita. Eu vou colocar o link dela também embaixo do vídeo, para que qualquer pessoa possa adicionar no seu perfil do TradeView e vai poder utilizar ela para poder aplicar o setup aí do método A2O. Bom pessoal, agora nessa última parte do vídeo, o que eu vou mostrar para vocês é uma outra ferramenta que eu utilizo e que vai suprir aquela necessidade de como que vocês vão encontrar essas shitcoins para poder aplicar esse método, tá? Como que eu fico sabendo de tantas moedas que estão com esse movimento explosivo sem necessariamente ficar acompanhando todas elas de forma integral? Eu utilizo uma ferramenta lá do site da CoinGlass, eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês vão fazer, e também uma ferramenta gratuita, está lá no site, e o site é esse daqui, ó, CoinGlass, tá? A ferramenta é esse daqui, a CryptoMarket RSI Heatmap. O que é que essa ferramenta aqui faz? É um indicador que ele mostra quais são as moedas que estão sobrecompradas e sobrevendidas. E são essas moedas sobrecompradas que interessam para a gente, tá? Quando você está com o indicador aqui aberto, você vai observar que tem essa zona vermelha e a zona verde aqui embaixo. A zona vermelha é a sobrecompra, é isso que interessa para a gente. Então, o que eu tenho lá do setup puxando para cá? Eu tenho do setup que eu vou shortar as moedas com um RSI acima de 80, certo?
É isso que essa ferramenta aqui faz. Ela mostra quais as moedas estão com RSI acima de 80. Eu posso botar aqui no 4 horas, eu posso botar no 1 hora, que ela vai mostrar várias moedas que estão aqui embaixo, com RSI até 70, e já tem uma aqui que no 1 hora já está com RSI em 84. Tá? É essa ferramenta aqui que eu utilizo para poder identificar qual moeda está começando a entrar no ponto interessante para fazer o short. Então o que eu faço? Eu pego a moeda daqui, o nome da moeda, jogo aqui no gráfico, vou jogar aqui, ó, no caso a Taiko, que foi que eu acabei de ver, eu já estou configurado aqui para aparecer somente as moedas da MEXC e eu vou ver o que tem de interessante aqui no gráfico. Vejam só, aqui está mostrando que ela está com RSI estourado no 1 hora. Isso já valida? Não. Por quê? Porque na hora que eu abro o gráfico, olha o que está acontecendo. A subida dela aqui está mínima, está irrisória, está uma besteira, nem sequer está em pump. Ela subiu hoje 3, 4%, né? Esse candle diário acabou de começar há 8 minutos atrás. Então, está descartada, né? Então, a ferramenta ela serve para isso. Ela mostra qual o RSI está estourado. Eu vou lá, pego o nome da moeda, jogo no gráfico para ver. Se eu mudar aqui para o 4 horas, vamos ver se aparece alguma moeda. Aparece aqui a MYX, certo? Então eu vou procurar no gráfico a MYX. Isso vai ser interessante porque eu vou mostrar para vocês agora em tempo real, enquanto eu estou gravando, como é que faz a seleção da moeda e verificar se essa MYX está realmente validando o nosso setup. Então bora lá. Ela está estourada aqui, peguei ela aqui no ritmo. Está aqui ó, em tempo real, está aqui o gráfico aberto. Como começou agora um candle diário, eu tenho que verificar isso daqui. Então, qual é o nosso setup, nosso checklist? Bora lá. Subida acima de 70% no dia. Fez. Ela subiu 78%. Beleza, já passou no primeiro, está aqui separado. RSI no diário está acima de 80%. Opa, vou verificar aqui diretamente no TradeView. Olha só, meu RSI aqui não está acima de 80%. 80% não, 80 pontos. Está em 75%. O que está acontecendo aqui no Heatmap é que ele está mostrando 4 horas, tá? Verifiquem isso daqui. Eu tenho 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, 12, 24 horas. No 4 horas o RSI está estourado. Mas para o meu setup eu preciso do RSI estourado no diário. Então aqui não foi atendido. O primeiro foi atendido, o segundo não foi atendido. Bora dar uma olhada aqui no meu checklist logo do A2O. Ele vai me mostrar. Olha aqui, o volume está caindo, por enquanto sim, porque acabou de abrir, tá? Acabou de abrir o novo candle diário aqui. Temos um candle de rejeição, no diário nem adianta verificar. Mas esse daqui que me interessa, ó, o RSI diário não está acima de 80. Então, por isso daqui, eu ainda não entro em short nessa moeda aqui, na MYX. Não entro. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar sobre essa ferramenta, veja só, é que ela mostra o RSI em tempos gráficos diferentes, 1 hora, 4 horas e no diário. No diário não está acima de 80, mas quando eu mudo aqui para o 4 horas, olha só, o meu 4 horas está acima de 80. Exatamente o que está dizendo aqui a ferramenta do Heatmap, tá com o inglês. Viu como o indicador ele foi construído para facilitar a vida de quem está observando as moedas aqui no TradingView? Então eu não tenho, e ele também está dizendo que no diário não foi, que é o mais importante, que é o validador, não está acima de 80, então só por isso eu já não entro nessa moeda aqui. Bom, mas aí eu quero continuar observando ela. Qual é o meu próximo passo? O que é que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou traçar logo a minha extensão de Fibonacci, porque aí eu quero saber quando que vai chegar na zona de exaustão, se ela vai continuar subindo, para assim eu abrir o short nela. Então, pego aqui a extensão. Essa daqui, olha só, é a perna de alta, tá? Eu pego a extensão, aplico na base, pego no ponto máximo aqui, certo? E o terceiro ponto é aqui. Veja só que eu não estou colocando no mesmo candle, tá? Estou colocando nesse segundo bem aqui a mínima. E com isso eu já tenho informação que a subida dela chegou a 100% da extensão de Fibonacci, mas não chegou nos 161%, que é o meu alvo de zona de exaustão. O que é que isso está me dizendo aqui? Que essa moeda sim tem potencial para continuar subindo, subir até aqui.
Como eu estou fazendo isso em tempo real agora, nesse último exemplo, vocês depois vão me dizer se ela continuou subindo para cá, se ela caiu para cá, o que foi que ela fez. Mas por isso daqui, pelo RSI não está estourado no diário e pela extensão ainda está longe de 161, eu não vou shortar essa moeda aqui. Eu vou colocar alertas aqui, tá? Para poder justamente saber se o preço continua subindo e se aproximando da minha zona de exaustão. Então, quando chegar aqui na minha zona de exaustão, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se apresenta-se um candle de rejeição. Não apresentou um candle de rejeição, eu que tenho mais prática com setup, eu já vou abrir o short aqui e esperar o lucro dessa operação. Então eu queria realmente, acho que não tinha forma melhor de finalizar o vídeo a não ser dessa forma, mostrando um movimento em tempo real, que a gente vai verificar daqui a algumas horas ou alguns dias se aconteceu mesmo ou não o movimento dela continuar subindo, e também posteriormente se bateu aqui e o preço caiu permitindo lucro. Eu já setei os meus alertas, eu vou ficar esperando para ver o que é que vai acontecer. Pessoal, eu acredito que eu consegui apresentar tudo que era para apresentar sobre esse setup, tá? Eu falei do conceito, eu falei como foi criado, eu falei como eu faço a validação manualmente para que vocês façam também manualmente, se quiserem. Eu apresentei os exemplos, eu apresentei as operações que eu fiz, eu apresentei a ferramenta, o indicador de checklist que eu vou distribuir gratuitamente para vocês, para ajudar na identificação da validação desse método. E estou trazendo agora um exemplo em tempo real para a gente poder verificar o quanto esse método pode ser eficaz. Eu acredito que já apresentei tudo, não tem mais o que falar. Fica aí o pedido, tá? Para quem quiser abrir a sua conta na MaxC, utilizar o meu link que vai ficar na descrição. E quem quiser compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Como eu falei, ele não vai ser compartilhado da minha parte publicamente, ele vai ser compartilhado lá no Bunker, e vou compartilhar o link dele também para que qualquer outra pessoa possa assistir, mas não vai ser público. Então, se você quiser compartilhar com outra pessoa, compartilhe o link e repasse aí esse conhecimento também para que o máximo de pessoas possíveis tenha essa oportunidade de operar esses movimentos. Eu só vou encerrar dizendo uma coisa. Esse método A2O, ele foi aplicado já com o mercado em alta, quando o Bitcoin estava lá em 120, 123 mil. Ele foi aplicado agora com o mercado, com o Bitcoin lateralizado nessa zona bem aqui, ó, né? Antes de perder aqui, eu estava aplicando ele, as pessoas lá do banco estavam aplicando e estava dando certo na lateralização, tá ok? Ele já foi aplicado com o mercado em queda, em forte retração. Então ele é um método que ele é muito útil justamente por causa disso, porque você pode aplicar ele na alta, você pode aplicar na baixa e você pode aplicar no pior momento possível do mercado, que é a lateralização. Então eu acho que por isso que pegou tanto esse nome de short season, porque é uma temporada que não acaba, tá? É uma temporada de oportunidades de short que não acaba. Você pode aplicar em qualquer momento do mercado, em qualquer ciclo do mercado, que as shitcoins vão continuar tendo esses movimentos irracionais. Você vai aplicar o setup, vai identificar a zona de exaustão, vai entrar shortado e vai lucrar, tá? Então, eu acho que é o método realmente que pode fazer a diferença para muitas pessoas justamente por causa disso, porque ele pode ser replicado, pode ser melhorado. Se você está assistindo o vídeo e acha que ele pode ser modificado de alguma forma, até para que ele se adapte ao que você faz, faça isso. Pegue o método, faça as modificações de acordo com a sua gestão de risco, a sua gestão de banco, outra confirmação que você queira incluir nele, alguma coisa que você acha que vai agregar valor, faça isso. Está aí entregue para vocês, para toda a comunidade cripto, para que vocês possam fazer o melhor uso possível. E quanto a mim, só fica o meu agradecimento quanto a todos vocês que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo posteriormente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.